da igreja com a paz de Cristo, amém? Graças a Deus, por Jesus Cristo, graças a Deus pela vida da pastora Mara, dos colaboradores oficiais da casa do nosso Pai. Tudo isso que está acontecendo aqui, está acontecendo por quê? Porque na sexta ele foi entregue, no sábado ele foi julgado e condenado, e no domingo ele ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui, e por isso desse culto, nesse dia de hoje. Foi por causa disso, porque senão não haveria esse culto. E concernente por esse dia de hoje, a palavra que Deus colocou em meu coração vai falar de salvação. Porque muitas igrejas, podem sentar em nome de Jesus, muitos, eu sou salvo, entreguei minha vida para Cristo. Mas como que tu é salvo? Por que você foi salvo? De que forma você foi salvo? Temos que saber o motivo da nossa salvação, de que forma foi feito. E muitos não sabem. Eu entreguei minha vida para Cristo. Hoje eu sou salvo. Amém. Louvado seja Deus. Mas temos que entender o plano da salvação. Não basta só ser salvo. Porque se alguém te parar na rua, você pregando, mas vem cá, como é que eu sou salvo? Você está falando desse Jesus? Explica para mim. Você tem que saber explicar o plano da salvação para aquela pessoa. Eu costumo dizer que o evangelismo, você tem 70% de oração, 30% é a sua parte que tu faz. O evangelismo não é só tu chegar e falar assim, Jesus te ama. O que eles vão falar? Eles vão falar, Jesus te ama também. Você tem que pegar o pecador, mostrar a ele que ele é transgressor da lei de Deus, ter uma sentença sobre a vida dele, a sentença de condenação. E depois você tem que levar Jesus, que ele veio para libertar ele dessa sentença. E a melhor passagem para falar que ele é transgressor da lei de Deus é os 10 mandamentos. E depois a salvação, João 3,16. Faz isso. Para aquele que você conhece, um amigo seu que ainda não é Cristo, e que é cristão, ainda está como inimigo de Deus, faz isso que tu vai ver. Não adianta só te falar, Jesus te ama. Ele também vai falar, Jesus te ama. Eu sei que Jesus ama todos, mas ele tem que saber que ele tem uma sentença sobre ele. Uma sentença desfavorável. E essa sentença pode ser resolvida, revertida, por intermédio do seu filho. Então você tem que cobrir isso e passar isso para o transgressor. E para falar de salvação, igreja, falar em 3 etapas da salvação. A culpa do pecado, o poder do pecado e a presença do pecado. E para falar sobre esse assunto, livro de Romanos, capítulo 8, 28 em diante. Aprender um pouquinho. Cada um tem um chamado, né? Uns são avivalistas, outros é mais enérgico. Eu já gosto de falar mais um pouquinho calmo, explicando, que é para a pessoa entender. Porque não adianta eu gritar a igreja. Porque a própria Bíblia fala isso comigo, que não é dessa forma. A Bíblia diz em Romanos 10, 17 que a fé, eu tenho que ouvir. A fé é por ouvir. Se eu ficar berrando, gritando aqui, ou falando em outro idioma, ninguém vai entender. Eu tenho que ouvir o mensageiro, compreender o que ele está falando, processar na mente, trazer para o coração e confiar em Cristo Jesus. É assim que eu aprendi. Não tem nada quem grita, quem... Não tem nada contra, entendeu? Mas é assim que eu aprendi um pouquinho. E se Deus me der graça, vamos aprender um bocadinho com a palavra de Deus nessa manhã. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Romanos 8, capítulo 8, versículo 28, 29 e 30.
Amém? Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem, trabalham, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para seres conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo, o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Amém, igreja? Podem sentar em nome de Jesus. Amada igreja, em nossa trajetória de vida aqui na terra, em tudo que nós almejamos em conquistar, a maior importância do ser humano aqui na face da terra, a trajetória de vida, desde quando você nasce, vem a ser criança, bebê, adolescente, vem crescendo, a sua trajetória de vida, a maior importância do ser humano na terra, a maior importância, o que ele tem que ter, é que o objetivo dele é a salvação. Essa é a maior importância do ser humano aqui, gênero masculino e feminino. Não adianta eu querer conquistar famas, poder, casas, bens materiais, se eu não buscar o mais precioso, a coisa mais importante da minha vida, a salvação da minha alma. Que tudo que eu vier conquistar aqui, toda a fama que eu vier até aqui, é transitório, é passageiro, vai se acabar um dia. E como vai custar a minha salvação? Por quê? Porque todos pecaram. Romanos 3:23. Que todos pecaram, destituídos da glória de Deus nós estávamos. Inimigo de Deus nós éramos. Então a maior importância do ser humano buscar a salvação por intermédio de Jesus Cristo, para reconciliar com Deus Pai. Porque se eu não fizer isso e morrer, eu morri como inimigo de Deus, condenado eu estou. Então não adianta eu buscar bens materiais, fama, riqueza nessa terra. A maior importância do ser humano é a salvação. Dá para entender? Desde do primeiro homem da face da terra até o último homem, todos estão condenados. Todos têm uma sentença desfavorável sobre a nossa vida. Desde o primeiro homem, Adão, até o último que vai existir. Se ele não buscar a sua salvação, tem uma sentença desfavorável. E essa sentença é condenação. Nós temos que entender, igreja, que Deus, Ele tem uma constituição. O que é justificação? Justificação, vou te explicar aqui para você entender um pouquinho. E o pecado, antes de te explicar sobre isso, o pecado, que é o salário do pecado? Romanos 6:23, é a morte. E sobre o pecado, igreja, veio várias manzelas, trouxe várias manzelas na vida do ser humano, no trabalho, no emprego, na vida social, na escola, no decorrer de vida, trouxe várias manzelas sobre a nossa vida. E para reverter isso tudo só tem um, como eu falei em relação ao corpo, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E temos que entender que há uma Constituição. Como assim a nossa nação tem uma Constituição, o Brasil tem leis. E se eu transgredir uma lei daqui do meu país, contra o Estado eu estarei e serei condenado. Assim é na lei de Deus. Existe uma Constituição. Como nós entregamos a nossa vida para Cristo, chama o que? Justificação. Ali começa o que? O tratar de Deus na parte burocrática. Por que parte burocrática? É as papeladas que Deus está mexendo a nosso favor. Vocês vão entender onde eu vou chegar.
Por que isso a nosso favor? Porque existe uma Constituição no reino de Deus. E a Constituição está aqui, a palavra de Deus. Existem leis, e as leis são os 10 mandamentos. Eu transgredindo a lei de Deus, eu sou o quê? Infrator nessa Constituição, e condenado estarei por Deus. Por isso que todos pecaram, porque todo ser humano quebrou a lei de Deus, milhões de vezes, quebrou os 10 mandamentos, transgrediu a santidade de Deus e a carta magna de Deus. Então, na parte burocrática, Deus está trabalhando na justificação, quando nós entregamos a nossa vida para Cristo. E isso aí só tem um poder só que pode fazer isso: Jesus Cristo. Homem não tem como trabalhar isso. Só Ele pode fazer isso por intermédio de seu Filho. Então, como eu te falei aqui, se eu quebrar a lei de Deus hoje, ou quebrar a lei do Estado, do meu país, condenado eu estarei. Eu sendo condenado, poderia o juiz abrir a prisão e me libertar? Não, ele seria um juiz o quê? Injusto. Vou dar um exemplo melhor. Matei 10 crianças, fui pego para matar a 11ª, condenado. Lá fora, nos Estados Unidos, tem a pena de morte, cadeira elétrica, prisão perpétua. Aqui não tem isso. Então eu fui condenado. O juiz tem que me dar uma sentença justa. Aquele ato bárbaro e hediondo que eu fiz, ele não pode soltar eu, porque ele seria um juiz que é injusto. Assim é Deus para conosco. O homem transgrediu a lei de Deus, o homem quebrou os mandamentos, o homem adulterou a Constituição de Deus e violou. Então ele tem que ser condenado. Deus não pode abrir a cadeia e libertar os pecadores. Deus não pode libertar aqueles que estão lá presos no inferno, porque Deus é bonzinho. Não, ele tem que pagar por aquilo que ele fez. Por isso que todos pecaram. E a condenação de Deus é a justiça e o fogo eterno. Vai entendendo onde vai chegar isso? Então todos têm que pagar. Deus não pode abrir e soltar os pecadores, porque em Abacuque 13 Deus diz que, a palavra de Deus diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode contemplar o mal. Se ele fizer isso, ele é um Deus injusto. E como é que tem essa sentença pode ser revertida na vida do ser humano? Sabe como? A cruz do Calvário. Só a cruz do Calvário pode reverter a sentença que está de condenação sobre a humanidade que não se reconciliou com Deus. Só a cruz do Calvário. Mais ninguém. E muitos pensam, eu digo sem medo de errar, hoje Deus ele é favorável à humanidade, mas vai chegar um dia que aquele que não entregar a vida para Cristo e morrer nos seus delitos, Deus vai estar lá no inferno com ele, mas desfavorável a ele, porque a ira do Cordeiro será derramado lá no inferno. Porque Deus ele é onipresente. Não pense tu, por causa do diabo que vai estar lá no inferno. O diabo é só para ele ser condenado, porque ele já está desde a época que ele se rebelou contra Deus. Pior vai ser aquele que for para lá, porque Deus vai estar lá, mas em sentido desfavorável, a qual hoje ele tem a oportunidade favorável de entregar sua vida para Cristo. Porque a ira do Cordeiro será despejada lá. O próprio Deus estará lá, mas desfavorável àquele que for condenado. Então tu vê a gravidade de como é que é. Tu vê como é que é a gravidade. E muitos não querem esse Jesus maravilhoso. Muitos não querem, igreja, entregar sua vida. Eu às vezes não consigo entender por que se prende a tanto essa coisa terrena. Meu Deus, eu falo de mim, nada nesse mundo mais me atrai. Eu falo sempre para minha esposa, eu não vejo a hora de partir para a casa do meu pai. Não tenho medo da morte, não estou de hipocrisia não. Se chegar agora, louvado seja Deus. Porque aqui eu vivo com Cristo. E
na eternidade também estarei vivendo com Ele. Então não tenho por que ter medo da morte. Pelo contrário, a morte será um benefício a mim que vai me levar para o céu. Mas o ser humano fica se agarrando a essas coisas da terra. Crente também na casa do meu pai se prendendo aqui com medo da morte. Porque não conhece Jesus a qual serve. Não conhece os atributos dele. Eu sempre falo, estuda os atributos de Deus, para tu saber quem é aquele que tu está servindo, igreja. Porque a igreja hoje moderna, contemporânea, conhece Jesus, que ele é bonzinho, que ele faz milagre, que ele cura. Ah, Jesus! A igreja moderna conhece esse Jesus, mas não conhece o Jesus da justiça, da ira. Não conhece, igreja. Do fogo consumidor. Não conhece, porque não estuda os atributos de Deus. Em Romanos, capítulo 1, versículo 18, diz: porque do céu se manifestou a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Do céu, igreja, a ira de Deus se manifesta. Quer ver um exemplo? Eu vou terminar. Vamos supor que um de nós aqui foi diagnosticado um câncer terminal. O ser humano vai entrar em quê? Logo em pânico. Preste bem atenção. Vai entrar em pânico. Vai parar a vida dele por causa disso. Você foi no médico, o médico foi lá, fez o exame, câncer terminal. Em 2 meses a tua vida se encerra. Prepara a papelada, tudinho, que em 2 meses acabou a sua vida. Vai entrar em depressão, vai entrar um colapso sua mente. Mas em 1 mês o médico liga: fulano, achamos uma injeção que vai curar essa enfermidade. Vem para cá agora. A pessoa que tiver com essa doença vai sair aqui desesperadamente para tomar essa vacina, para ser curada do câncer terminal. Mas só que existe algo pior que sobrepuja o câncer, igreja. É o pecado que tem matado muitos e tem levado muitos para o inferno. O pecado não destrói sua carne, mas condena e mata a alma. Mas o ser humano só busca a cura imediata, a cura da carne, mas sobrepuja o câncer, é o pecado. E o único antídoto para esse pecado é Jesus Cristo. Até hoje, nesse exato momento, há 2 mil anos atrás, na cruz do Calvário, ele se entregou por mim e por vós. Há 2 mil anos atrás, se entregou por mim e por vós, para tirar essa sentença de condenação. Esse é o antídoto que a humanidade tem que correr. É esse antídoto que a humanidade, enquanto ainda está de pé, vivo, tem que buscar Jesus Cristo para a salvação da sua alma. Não adianta buscar uma salvação com algo passageiro, que nem eu sempre falo. Há 2 anos atrás eu fui diagnosticado de soro positivo HIV. Caiu o mundo para mim. Mas por que isso? Porque eu não queria nada com as coisas de Deus, brincava com as coisas de Deus, zoava Deus. Deus falou: vou te apertar aqui na saúde. Não é porque ele é carrasco, não. Eu louvo a Deus porque ele fez isso e permitiu, para hoje eu chegar a cada dia mais no querer dele para a salvação da minha alma. Mas não é fácil você dar uma notícia: tu é soro positivo, tu é H que está com HIV. É fácil? Não. Mas Deus achou graça e manifestou o poder dele e me curou. Mas eu sempre digo, eu sempre vai não por uma curinha de HIV. HIV ataca isso aqui, não serve para nada. É balela. Ele não ataca a minha alma já foi vacinada pelo Jesus Cristo. Mas HIV vai descer isso aqui se eu tivesse hoje. Vai voltar por fora, vai se acabar. Mas minha alma é eternamente lá com meu Pai, louvando a Ele junto dos santos, mártires da igreja primitiva, igreja. Então não adianta, não
termo que usamos, culpa do pecado, é a justificação. Acontece no passado, quando tu entrega a tua vida para Cristo. Aí Deus trabalha na área burocrática, na papelada, trabalha para poder te dar salvação por intermédio de Cristo Jesus. Isso chama justificação. O segundo termo é usado no poder do pecado, é a santificação, é o que nós estamos agora passando. Você foi justificado, automaticamente você já começa a ser santificado. E eu te digo algo: a evidência da tua justificação é a santificação por intermédio dos frutos que tu dá de arrependimento. Não vem dizer para mim: ah, eu fui justificado, entreguei minha vida para Cristo, cobiço todos e todos, tenho uma boca imoral, não me visto com ar de decência, faço um trambique, minto. Você nunca foi justificado, porque a justificação, a evidência é a santificação, é os frutos de arrependimento que nós temos que dar. Aí você vai mostrar que você foi justificado. Ah, mas pastor, eu não bebo, eu não fumo, não vou para balada. Tá tudo bem, você não faz nada disso. Eu te pergunto, os fariseus bebiam, iam para balada, os fariseus adulteravam, mas ele tinha um pecado dentro deles, o foro íntimo, mágoa, ira, ódio, rancor dentro do seu coração. Então não vem dizer que eu não bebo, não fumo, que eu fui justificado, mas se dentro de mim está uma rapina lá, está tudo sujo, coração com ódio, com ira, com mágoa, rancor, nunca foi justificado, porque a justificação concernente à santificação de dentro para fora. Se minha irmã fizer algo, eu fizer para ela, perdoa. É assim que é a justificação, é de dentro para fora. Não adianta eu mudar o exterior, mas dentro é uma casca de víbora que está lá dentro morando. Então você não foi justificado. Justificação concernente à santificação de dentro para fora. Posso botar essa roupinha aqui, que isso aqui não quer dizer nada, mas lá dentro do coração está podre. Quanto o meu próximo, nunca fui justificado. Tem que nascer de novo. Então a evidência da justificação que tu entregou a tua vida e passou pela porta que é Cristo, santificação. Salomão fala que tem que guarda teu coração, procede as emoções, a saída da vida. É aqui dentro, é o foro íntimo. Eu tenho que pedir a Deus para trabalhar todo dia, daquele que se levanta contra mim, aquele que se afronta contra mim, aquele que me afronta do nada, aquele que me deve, que fala na minha cara que eu não vou pagar, eu tenho que perdoar. É aqui dentro, igreja. Não pode, eu mudei isso aqui não, porque eu sou do foro íntimo. O juiz ali da Parajuca que está escrito: Deus, o que eu, Cláudio, pensa agora, eu, Cláudio, tenho guardado aqui dentro do meu coração. É isso que Deus quer. A justificação começa aqui, ó. Quer ver um exemplo? Justificação, santificação. Outra hora, Cláudio estava aqui, ó, afundando numa areia movediça, suja, fétida, cheia de bactéria. Alguém veio e jogou a corda, puxou o Cláudio para fora. Fui salvo, mas ainda continua em mim o quê? A sujeira do mundo. E quem é o agente que vai limpar? O Espírito Santo, pela santificação. Ele vem com a mangueirinha, pela palavra da água, pela água da palavra, e vem limpando o Cláudio, vem limpando, vem limpando. É assim que a justificação e santificação anda, igreja. Outra hora nós estávamos num poço de pecado, Jesus Cristo veio, jogou sua mão, tirou, mas não adianta deixar nós aqui sujos. O agente, o Espírito Santo, ele veio e começa a limpar cada um de nós pela palavra, igreja. Isso é santificação. Isso é santificação da junto, ó, com a justificação.
justificação diante de Deus é pela fé. Efésios 2, 8, 9. Porque pela fé sois salvos. Ou pela graça sois salvos. Graça que é Cristo Jesus. Por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A minha salvação é pela fé. Fé em quê e em quem? Fé em Cristo. E em quê? Nos méritos dele, na sua vinda, na sua obra aqui na terra, na sua morte e a sua ressurreição. Isso é minha fé. Eu creio nos méritos dele, colocar minha confiança, minha vida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Isso é fé. Não é pelas nossas obras, que até pelas nossas obras, Isaías 64, 6 diz que é a minha obra, a tua obra é trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? A obra e a nossa justiça não serve para nada. É assim que Isaías qualifica a nossa obra. A nossa fé, a nossa salvação está em Cristo, no mérito dele, no que ele fez. E ao terceiro dia foi ressuscitado por mim e por vós. Isso é justificação. Santo é justificação. Romanos 1,8. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 5,1. Sendo, pois, justificado pela fé em Cristo Jesus, tem paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8,33. Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? É Deus que nos justifica. Agora esse aqui é a chave, esse aqui é lindo. Colossenses 2,14, igreja, preste atenção. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Sabe qual era a cédula que estava sobre mim, sobre a humanidade, sobre a igreja? Condenação. E olha o que ele fala: havendo riscado essa cédula que era contra nós, usamos ordenância, a qual de alguma maneira nós éramos contrários, e o atirou do meio de nós, cravando na cruz, igreja. Havia uma cédula ao contrário, uma cédula que não ia favorecer ninguém a estar aqui, mas na cruz do Calvário Jesus Cristo tirou, Jesus Cristo anulou, Jesus Cristo rasgou essa cédula. Tem alguma coisa nesse mundo de mais valor, ou alguma coisa bela, que eu, Cláudio, a igreja possa ser atraída? Além disso aqui que a gente está lendo, nunca existiu e nunca haverá. Jesus Cristo é tudo para vocês, tudo para mim. Nada desse mundo tem valor em relação ao que Cristo Jesus fez por cada um de nós. Nós não tínhamos bondade, nós não tínhamos justiça, nós não tínhamos beleza e santidade, porque na cruz do Calvário ali houve dupla imputação. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, meus pecados, a minha transgressão contra a lei dele, as minhas ofensas contra a santidade do meu Pai, os meus pecados que eu praticava aqui, foi imputado em Cristo Jesus, e eu fui justificado. Mas eu não poderia ir para o céu, porque eu estava inocente, porque eu fui justificado. Agora, para mim ir para o céu, a bondade dele, a justiça e a santidade dele foi imputado em mim, foi imputado em vós. Por isso que nós somos justificados diante de Deus Pai. Isso se chama dupla imputação. Tem algo melhor do que isso nesse mundo? Não tem. Abre a mão, desprenda das coisas terrenas. Do piscar de olho, Jesus vai vir. A gente está conversando, é tão involuntário que a gente não sente quando bate o olho assim, pisca. É nisso que Jesus vai vir. E quantos estão agarrados aqui nessa terra? Briga por coisas nessa terra que é fútil, igreja. Não consegue, outra coisa que não consegue, isso está difícil no Evangelho, é o amor, igreja. Difícil hoje você encontrar irmão
que ama verdadeiramente um ao outro, que perdoa, que estende a mão, que é voluntário, solidário. Está difícil isso. E muitos vão ficar naquele grande dia do nosso mundo. Agora é a hora de eu rever como que eu estou levando a minha vida de evangelho, de servo de Deus. Se eu estou me esforçando para andar concernente a isso aqui, ó, a Constituição de Deus. Eu tenho que ver isso. Se eu estou de acordo com a Constituição de Deus, eu estou me esforçando para andar. Eu tenho que chegar, sentar com meu pai de madrugada. Senhor, senta aqui com todo respeito. Pô, pai, como é que eu estou diante do Senhor? Eu falho aqui. Eu dou uma porcaria nessa área, pai. Olha a minha debilidade aqui. Eu perco aqui, Senhor. Eu deixo de desejar aqui, pai. Me ajuda, pai, nessas fraquezas minhas. É assim que Jesus quer que nós conversemos com Ele. Eu converso. Certa feita eu estava sentado de madrugada e falei, Senhor, senta aqui. Senhor, eu falei, estou uma porcaria. Eu sou o Cláudio que o Senhor me conheceu. Estou errando aqui. Falha aqui. Pai, eu preciso do Senhor. Porque a luta está grande. Jesus foi me deu uma resposta, pai. Sabe o que ele fez? Me mostrou. Entrou na água e nascendo. Eu quero de você um novo nascimento também. Eu quero um novo nascimento seu. Ele mostrou para mim. Vê como é que Deus é bondoso e misericordioso. Na vez que você tem que conversar com Ele. Ele sabe de tudo. Ele só quer que o filho converse. Ali, aquela moça é a filha dela. Ela sabe o que a filha precisa, mas ela quer ouvir da filha dela. O que a filha dela está precisando, e aí ela vai atender. É assim, igreja. E nosso Deus quer que nós ficamos com Ele. Filhos, conversando nossos defeitos, as nossas falhas, porque somos falhos. E Ele vai nos conferindo graça a cada dia. Ah, vou acertar você. Vou te dar uma ajuda aqui, Cláudio. É assim. É desse jeito. Já estou acabando. Segunda etapa. Deus nos salva do poder do pecado. O poder do pecado, a santificação. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que quer dizer isso, igreja? Primeiro passamos pela justificação, a culpa, a área burocrática. Deus trabalhou por intermédio de Cristo, nos justificou. Agora a santificação. A santificação se dá com dois agentes, o Espírito Santo e eu. Não pense tu que a santificação é a ausência do pecado. Não. Ele primeiro trabalhou na justificação, na área burocrática. Eu não tinha direito, ele mexeu nas papeladas lá, resolveu, enviando o filho dele. Agora a santificação, ele sabe que aqui dentro de mim, do seu filho Cláudio, existe um monstro aqui dentro, existe uma fera indomável, que se eu não vigiar, essa fera dá o tempo todo para pegar um, para dar na cara de um, para sair na mão do outro. E essa fera tem que ser enjaulada, essa fera tem que ser presa, igreja, porque essa fera está aqui dentro, a fera está dentro de cada um de vós. E essa fera, muitas das vezes, ela quer vir e atacar o próximo ali. E como é que se trabalha para prender essa fera? Gálatas 2, 5, 22. O fruto do Espírito. Como eu falei, são duas etapas na santificação. A parte do Espírito Santo é a minha parte. Ele vai me conferir na santificação. Gálatas 5, 22, o fruto do Espírito. E um desses é domínio próprio. E não pense tu que domínio próprio é a ira, não. Domínio próprio é Ele me confere, o Espírito Santo, para me dominar minhas faculdades. A inclinação desse corpo pecaminoso para o pecado. Aí essa fera será dominada. Porque outra hora eu era escravo dessa fera. Ela mandava, rouba, adultera,
sexta-feira, não é só você ter o fruto, não. Eu vou te dar a receita também. Jejum, oração, leitura da palavra, comunhão com o santo, comunhão com o culto. Isso é diariamente, para você ter domínio próprio e dominar essa fera que está dentro de cada um de nós. Se eu não fizer isso, ela vai fugir, vai pegar o primeiro. Isso é santificação. Glória! Meu Deus, é forte. É isso. É esse que é o evangelho. Como eu falei, não adianta ficar falando do outro gênero, gritando, fazendo estardalhaço, se você não entender. Vocês têm que entender por que você está aqui hoje. Eu estou aqui. O plano da redenção, da salvação. Como que foi feito? De que forma foi feito? Por que Jesus teve que morrer no terceiro dia? A gente não sabe. Mas é salvo. Com base em quê? No mérito de quem? É isso. E a terceira etapa. A santificação, como eu falei, não é a ausência do pecado. Em Coríntios, 2 Coríntios 6, 14 e 15, Paulo fala da santificação. Como eu falei, eu tenho que dominar o leão que está aqui dentro. E diz assim em 2 Coríntios 6, 14 e 15: não vos prendais com jugo desiguais, com jugo com infiéis. Por quê? Porque a sociedade tem justo com injusto. E que comunhão tem luz com treva, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que em parte tem um fiel com infiel. Paulo aqui está tratando com a santificação dos irmãos de Coríntios, e isso é para nós. O que outras palavras ele quer dizer aqui em relação à santificação? Porque quando você foi justificado, automático você é santificado. Santificação quer dizer, tu foi cortado da erva daninha e foi enxertado na videira verdadeira que é Cristo Jesus. Você é separado. Por isso que Jesus chama a igreja de sal e luz do mundo. O que é sal, igreja? Eu vou influenciar o mundo, não o mundo me influenciar. Hoje os cristãos estão sendo influenciados pelo mundo. E luz do mundo, eu tenho que brilhar. Meu testemunho tem que, onde eu chegar, onde tiver contenda, ter paz. Eu sou a luz desse mundo. É isso que a igreja é. E que ele fala aqui em relação à santificação? Aonde eles vão, eu não posso ir. Como eles se vestem, eu não posso me vestir. O modo que eles falam, trata as pessoas, os negócios espúrios que eles fazem, realizam, eu, Cláudio, a igreja de Cristo não pode fazer. Talvez pode, não deve. Mas hoje está difícil isso. Hoje está difícil, meu pastor. Vai no cinema, filme imoral. Está o crente lá vendo coisas imorais. Passa na praia, está o ímpio, está o irmão, a irmãzinha, semi-nua ou nua lá na praia. Mas diz que eu fui justificado, diz que eu fui santificado. Vamos ser racional. Eu posso ir para a praia, eu posso ir para o cinema, para ver coisas que vêm edificar ao reino de Deus, a glória do reino de Deus. É tudo com ordem, com decência. Seja racional, não seja irracional. Não estou dizendo que você é proibido ir em uma praia, em um shopping. Não falei isso. Raciocínio, você pode, mas com ordem, com decência. Aquilo que eu não posso, eu não vou fazer, para não trazer escândalo para o reino de Deus e para aqueles que não conhecem Jesus e os novos convertidos que ainda estão caminhando. É assim que se funciona. Vamos ser racional. Então, o pastor falou que eu não posso ir para a praia, que eu proibido. Não falei isso não. Usa disso aqui. Tem que explicar bem que é bem, minha voz tem. É a turma aí que é meio de carreira, aí é complicado. Então preste bem atenção. Eu posso ir para a praia, mas eu vou me vestir de acordo, que eu não vou trazer escândalo no reino de Deus para o ímpio que me conhece e para o irmãozinho novo convertido, uai. Quem que me pede que eu ia à praia? Quem que me pede que eu ia ao cinema? Em 1 Coríntios, já está acabando, 1 Coríntios, se eu não me engano, 10 minutos diz: tudo que faceis, quer beber, um copo d'água, comer, façais para a glória de Deus. Aí eu pergunto para mim, Cláudio,
meu modo de pensar, olhar, falar, minhas atitudes, meu proceder, está trazendo glória para o reino de Deus? Está em dignidade, em conformidade com a santidade de Deus? Aí eu tenho que pensar. Tudo que eu faço, eu tenho que ver se está de acordo com a dignidade e a santidade de Deus. Por isso que ele fala, quer comer, quer beber. Tudo que tu vier fazer, vou para a praia. Está em conformidade com a santidade de Deus? Vai trazer glória para o reino de Deus? Ah, eu vou fazer essa sociedade aqui. Vai trazer glória para o reino de Deus? Aí anda lá na Santa Ceia. O homem sonda a si próprio. Eu sondo a mim em relação a Deus. Cada um sonda a si próprio. Glória a Deus. Já acabou a minha história. Para finalizar a terceira etapa, que é a presença do pecado. A santificação não é a ausência do pecado. A presença do pecado só será retirada na terceira etapa, que é a glorificação, quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glória a Deus. Está escrito lá em 1 Coríntios 15, 42. Fala da ressurreição de Cristo, da vida de Cristo. Primeiro os mortos vão ser ressuscitados, depois seremos nós. Acho que é isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42. Fala ali bem exato da vida dele, do regresso da sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E existe uma promessa após isso para mim e para a igreja. Esse é o terceiro estágio, que está lá em Filipenses 3, 21. Capítulo 3, versículo 20 e 21. Mas a nossa pátria, a nossa cidade, igreja, não é aqui na terra, mas sim no céu. A minha pátria, a tua pátria não é aqui não. A pátria da igreja não é aqui não, é no céu. De onde esperamos o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. E diz mais, Salvador Jesus Cristo, Glória a Deus, aleluia. que transformará, preste atenção, transformará o nosso corpo, igreja, abatido, com o advento do pecado, esse corpo que sofre, tem enfermidade, sente dor, envelhece, se entristecemos, o nosso corpo que será transformado para ser conforme o corpo glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a terceira etapa da salvação. A presença do pecado será retirada no advento da igreja. Em 1 Coríntios 15, 42, acho que é isso mesmo. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, o pecado será erradicado. Nós não teremos mais parte com ele. A morte não vai mais atuar na nossa vida. Enfermidade, dor, teremos corpo glorificado para herdar a nova Jerusalém. É essa a obra de Deus da salvação, igreja. Por isso que sexta ele foi entregue, sábado ele foi julgado e condenado, e no domingo ele ressuscitou para que tudo isso que foi dito viesse a acontecer na vida dos redimidos, na vida dos santos, na vida da igreja casta, piedosa, que espera esse retorno triunfante e glorioso da volta do nosso Deus, igreja. Tem coisa melhor do que isso? Não tem, igreja. Temos que agradecer a Deus todos os dias por esse plano lindo, por esse plano maravilhoso que Ele elaborou. Porque Ele deu o filho dele, foi para inimigo, não foi para amigo e bonzinho, não, mas Ele
Jesus. Essa é a palavra de Deus para a nova igreja. É o plano de salvação que Deus fez para nós, para que nós hoje estivéssemos aqui por intermédio de Cristo Jesus. Eu agradeço essa oportunidade.